Uma frase que poderia sintetizar a loucura do ateísmo, né, em poucas palavras, seria alguém dizer assim: eu sou ateu, graças a Deus. É mais ou menos a síntese do ateísmo. Eu sou ateu, graças a Deus. Por que eu digo isso? Porque a negação de Deus, o fato de alguém parar para raciocinar, para pensar, para elaborar esse tipo de cientificismo, né? Porque o ateísmo hoje ele é defendido como se fosse uma ciência, com elaboração de teses, com pessoas que vivem para produzir material ateu, que nega a existência de Deus. Somente isso é uma grande loucura. Ora, como é que eu vou parar minha vida para defender algo que eu sei que não existe? O ateísmo é uma loucura por conta disso, irmãos. De tantas outras coisas, é porque ele para a sua vida para labutar, para trabalhar e para gastar os seus neurônios sobre uma questão que ele diz que não existe. Se houvesse algum ateu coerente, ele riria da possibilidade de alguém crer em Deus. E ele seguiria a vida dele tranquilamente. Porque é alguma coisa que não existe. Ninguém para fazer uma tese a respeito do Saci Pererê. Ninguém para a sua vida para ser doutor em fantasmas, dizer que fantasmas não existem. Porque simplesmente não existem. E ponto final. E nós seguimos a nossa vida assim. A loucura do homem, ela é revelada nessa síntese rápida, quando o sujeito diz assim: sou ateu, graças a Deus. Desde o século XVIII, o ateísmo ele tomou outra proporção. E até ali, sempre existiram ateus, né? Sempre existiram pessoas que não criam em nada, duvidavam da existência de Deus. Mas era algo que não virava um movimento em si. Não tinha algo como uma organização por trás em que as pessoas vão labutar nesse sentido. Mas desde o século XVIII, quando o chamado movimento iluminista, que tirou Deus do centro de todas as coisas, até ali era a igreja que dizia quais são as respostas da nossa vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, o que nós devemos crer. A igreja respondia isso por meio da palavra. Mas aí, quando o movimento iluminista diz que os homens iluminados vão reconhecer todas as respostas para a sua existência neles mesmos e em tudo que eles já produziram, então o homem começou a raciocinar a respeito do ateísmo. E o ateu passou a ser uma coisa, reverenciada, científica até. Os homens vão para os seus laboratórios. Antes disso, eles acordam, eles sentam à mesa com a família que foi estruturada por Deus. Eles então tomam um café que foi providenciado por Deus. Eles saem pelas ruas da cidade que Deus criou e vão trabalhar 10, 12 horas durante o dia para dizer: Deus não existe. E isso é algo tão científico, entre aspas, que a juventude da nossa época rapidamente abandona o Criador, porque fulano de tal, doutor fulano de tal, que estudou tanto tempo para dizer que Deus não existe, então se ele diz é porque é verdade. Então um sujeito que tem 20 e poucos anos, 15, 20 anos, ele já tem uma concepção a respeito do Criador. E ele nega o Criador sem conhecer absolutamente nada ainda da sua própria vida. Ele não sabe ainda as relações que deve enfrentar na vida, trabalho, família, filhos. Ele mal sabe quem ele é, mas ele tem a certeza de uma coisa: Deus não existe.
porque é científico, porque ele aprendeu no colégio com seus professores. Negam muitas vezes até aquilo que os seus pais ensinaram e preferem ouvir a voz do seu professor ateu, que tem uma vida totalmente corrompida, e eles acham que aquilo ali é um exemplo a ser seguido. Eu queria lidar aqui primeiro com a juventude nesse ponto da pregação. Você escuta seu professor na universidade, no colégio, e ele vem cheio de autoridade porque ele leu ali meia dúzia de livros sobre o tema, e ele conhece um pouco ali de biologia, um pouco, né, de química, que são disciplinas que só podem existir por conta das leis que o próprio Deus colocou na criação. E você nega o ensino dos seus pais para dar mais valor ao ensino do seu professor ateu, que tem a casa dele destruída, que muitas vezes já está separado da esposa, quando não vive brigando com a esposa, que tem seus filhos completamente depravados, e você dá ouvido a um homem como esse e nega o ensino dos seus pais. A pergunta é: de onde você tirou isso? O sujeito nega Deus, vivendo no mundo de Deus, usando as leis de Deus para negar o próprio Deus. Por isso que a síntese do ateísmo é: eu sou ateu, graças a Deus.